E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover e estou aqui hoje para elucidar algumas questões sobre qual o melhor queijo vegetal que você vai fazer no seu restaurante. E essa questão ela veio a partir de uma experiência que eu tive. Eu fiz uma degustação certa vez e estava presente ali proprietário de restaurante, que depois, passado algum tempo, entraram em contato comigo e queria saber se eu poderia fornecer queijos vegetais para o restaurante dele. O fato é que, a partir de então, a gente começou uma conversa sobre isso. Tivemos presente numa segunda degustação, justamente para mostrar algumas possibilidades, que a gente poderia ter de desenvolvimento de receita e tal. E a conversa foi até a hora que chegou na questão preço da coisa. E esse é um ponto um pouco mais delicado, porque imagina só, estava se tratando de queijos vegetais artesanais, de um pequeno produtor, uma escala bem pequena e sem chance de trabalhar com preço de grandes produtores. Então isso acabou fazendo com que a nossa relação comercial não se concretizasse. E em vista disso, eu passei a pensar mais sobre o assunto e a melhor coisa que eu poderia fazer, até mesmo ao invés de fornecer queijos vegetais para restaurante, era justamente dar um certo caminho para que os restaurantes eles possam fazer o seu próprio queijo vegetal. E esse é um grande ponto. Então, primeira questão que vem é tentar definir o que é o queijo vegetal para a gente poder entender a nossa demanda. Então, o queijo vegetal ele vem a ser esse produto feito à base de plantas que eles remetem ao queijo tradicional em textura e sabor. Agora, essa definição ela pode entrar em confusão com o que a gente tem de senso comum em relação a queijo vegetal por conta das nossas experiências em supermercado, principalmente. Então, o produto que a gente tem disponível em supermercado é uma das possibilidades que existem nesse mundo dos queijos vegetais. E essa confusão ela pode levar a gente a extrapolar a ideia de que queijo vegetal é qualquer coisa meio sem sabor e com uma textura que está bem longe dos queijos vegetais, dos queijos tradicionais, O que faz sentido, a gente pensar nisso daí, mas quando a gente olha com um pouco mais de foco nesse mundo dos queijos vegetais, a gente percebe que tem pelo menos dois grandes grupos. Um grupo que ele trabalha mais pela imitação de algumas referências da queijaria tradicional e um outro grupo que trabalha muito mais como uma variedade de queijo, ou seja, uma variedade vegetal de algo muito maior que é chamado de queijo. É uma possibilidade de aproximação que a gente pode fazer, uma vez que a gente considere as técnicas utilizadas pela queijaria tradicional como nosso ponto de referência do que é e do que não é um queijo. Agora, quando a gente pensa essas duas possibilidades, então, no nosso negócio, no nosso restaurante, no nosso café, a gente precisa levar em consideração isso. E, obviamente, todas as questões que estão por trás da produção desses produtos dos dois grandes grupos. Agora, complicou muito já. A questão é, por que eu não compro, então, se já tem coisa pronta? Por que só comprar e colocar no meu estabelecimento? É uma opção. E é uma opção que a imensa maioria dos restaurantes tem feito. Ou seja, você comprar um produto pronto já é um lugar comum. E é aquela questão também que está por trás disso. Você vai comprar um produto que já está industrializado, vamos imaginar então os produtos industrializados, porque queremos preço, vamos supor.
e aí vou comprar. Mais do mesmo. Né? Isso em qualquer restaurante que tenha essa demanda vegana vai, bem ou mal, tentar se ajeitar para conseguir uma opção disponível para queijo vegetal. E aí? Mais do mesmo? É isso que a gente quer? Uma outra coisa é a gente pensar nessa relação comida caseira e um fast food. Se a gente tem um restaurante e que ele preza por uma comida de qualidade, que se aproxime, né, dessa questão mais caseira, né, dessa comfort food, faz sim muito sentido a gente pensar na produção também do queijo vegetal que vai ser servido ali. Tá? É uma questão de opção, mas a diferença de sabor ela vai ser fundamental. Agora, quando a gente pensa na possibilidade de compra de um queijo vegetal artesanal, cai na experiência que eu já contei no começo desse vídeo. O problema ele pode ser o preço. E aí, o negócio que vai dizer, se você tem caixa para comprar isso, tem público para pagar o preço, maravilha. Então, a decisão está feita. Agora, se a gente busca uma margem interessante nos pratos e a gente tem a possibilidade de produzir com qualidade os nossos queijos vegetais, aí por que não? Né? E a grande questão é avançar para isso. Agora, qual que é a grande vantagem de a gente fazer isso? Bom, primeiro porque comprar é aquela coisa, todo mundo compra. Né? E o trabalho que está envolvido, ele precisa ser levado em consideração. E é a mesma consideração do trabalho de produção de um queijo vegetal que você coloca para julgar se o caldo de legumes do seu restaurante é você que vai fazer ou você vai comprar caldo em pó pronto, que vai dar um sabor unidimensional à sua comida. É isso que está em jogo. Tá? Fora isso, a gente sabe mais ou menos a origem dos ingredientes que a gente está usando. A gente sabe os ingredientes que a gente está colocando. A gente preza pela qualidade na escolha dos ingredientes e mais. O produto final que a gente produz no próprio restaurante, ele vai ter um frescor difícil de bater com qualquer outra coisa que seja comprada. Então, essa questão do frescor dos ingredientes, ela acaba sendo um ponto bem crucial para quem preza pela qualidade no restaurante. Né? Uma outra possibilidade, né, ou pelo menos uma outra vantagem que a gente tem nisso daí, é a possibilidade de a gente atender a nossa clientela, ou pelo menos ouvindo quais são as demandas dos nossos clientes e conseguindo fazer uma transição mais rápida para atender aquele tipo de público. Muitas vezes, quem está frequentando o nosso restaurante não quer saber desses queijos vegetais industrializados, né? Ou se vê aquilo lá, vê com certo desânimo, porque vai pensar, poxa, isso daqui é coisa que eu posso ter no supermercado, mas se eu estou vindo num restaurante para ter uma experiência diferenciada, eu poderia também ter alguma coisa um pouco mais específica desse restaurante, né? Que não haja em outros pontos da cidade. Ou seja, a gente está falando também da possibilidade de desenvolver um caráter único aos pratos e ser um grande diferencial. Porque, como eu falei, se comprar pronto é mais do mesmo, você produzir o seu próprio queijo vegetal, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um fator de diferencial. E isso daí, seja ele qual for, seja ele para qual prato a gente queira colocar. Depois eu vou colocar algumas sugestões até de quais tipos de queijos vegetais vocês podem fazer no restaurante de vocês. Tá? Eu digo isso
dos tipos, né, e pelo menos já trazer algumas sugestões, porque teve uma outra vez que eu fui abordado por uma proprietária de um restaurante que estava em formação, né, eles estavam desenvolvendo o conceito do restaurante, seria um restaurante italiano, né, e a ideia era ter a própria produção do queijo vegetal. Então não era comprar o queijo vegetal, mas o que eles queriam é que eu desenvolvesse duas receitas, na verdade. Fizesse uma mussarela e fizesse um tipo parmesão, para que ele pudesse ser ralado. Então vejam que é diferente a produção de um queijo tipo parmesão para ser ralado do que já fazer algo que remeta a um parmesão ralado. A gente tem essas duas possibilidades, né? E aí, o que está em questão dentro disso? É você primeiro conhecer o seu restaurante. Esse é o ponto fundamental aqui. É conhecer a rotina do restaurante, é ver quais as disponibilidades que você tem em relação a tempo de preparo, em relação a pessoal disponível para cuidar disso, né, se há ou se não há. Esses pontos aqui, né, se tem espaço ou não tem, se tem pessoal para cuidar disso ou não tem, se tem tempo disponível para produção ou não tem. Tudo isso são fatores que vão mais ou menos direcionar para o tipo de queijo vegetal a ser produzido. Então, percebam que a essa altura já a gente começa a ficar sem desculpa para não fazer o próprio queijo vegetal no restaurante, né? Porque se eu mal tenho tempo, eu mal tenho pessoal para cuidar disso, ainda que de uma forma diária, e se eu mal tenho até espaço para armazenar esses queijos vegetais, ainda assim dá para a gente optar por alguns tipos que eles se adequam a essas necessidades. E eu estou falando isso porque a conversa com a proprietária desse restaurante foi nesse sentido, né? O parmesão, se quiser um parmesão que ele seja realmente distinto e ele seja servido em peça com um pequeno ralador para que a própria pessoa possa, né, dar uma mordida no parmesão ou ela mesma ralar em cima de uma massa, vai exigir espaço e tempo, porque para você ter um queijo vegetal que ele seja mais duro, passível de ser ralado, isso não acontece em uma semana de produção, tá? Acontece com um certo tempo. E aí, o que acontece? A gente tem que levar em consideração qual é a rotatividade que a gente tem numa noite, né? Quais os lugares disponíveis que a gente tem, a rotatividade disso e, mais ou menos, qual é a proporção do uso desse queijo vegetal nos pratos. Ou seja, se a gente tem uma carta, dessa carta nossa, qual é a proporção dela que leva esse queijo vegetal? Por exemplo, em 1/3 de tudo que está disponível na carta vai levar esse queijo vegetal. Maravilha, esse 1/3 é mais pedido ou é menos pedido? Então leva um tempo até de adaptação para isso e depois até pode ser que seja um prato mais escasso, pode ser que seja um prato sazonal, né? Isso considerando que a gente tem tempo e que a coisa cresceu de tal modo que a gente não está conseguindo atender mais esses pratos com a frequência que a gente gostaria. Pode virar sazonal, né? O que também gera uma certa escassez e vai gerar uma vontade na clientela de provar isso daí, que pode ser bem diferenciada em relação não só aos outros pratos da casa, mas também aos outros restaurantes que estão ali perto, né? Então a conversa foi nessa. A mussarela, ela era um pouco mais tranquila de ser feita, num tempo mais ágil, mas o parmesão, do jeito que ela queria, aí não.
Aí ia levar alguns meses para ficar pronto. Então imagina só a preparação que precisa ter para chegar nesse ponto. Mas é claro, se tiver tempo, pessoal e espaço, é o melhor dos mundos. O resultado final e até a exploração comercial disso pode ser de alto nível e isso pode trazer belos resultados. Às vezes é um prato que você tem como chamariz no restaurante que vai fazer com que você tenha belas vendas ao longo dos meses ou até ao longo de um ano completo. Bom, então, além de a gente ter esse conhecimento de rotina, de espaço do restaurante, para a gente poder decidir qual vai ser o queijo vegetal mais apropriado ao seu estabelecimento, o que mais que a gente precisa levar em consideração? Bom, o próprio conhecimento técnico. Se a gente tem um chefe que conhece isso, que tem as habilidades para desenvolver um queijo vegetal, que já estudou um pouco sobre isso, nossa, aí sim que temos menos desculpas ainda para introduzir alguns tipos na nossa carta. Se não temos isso, é interessante que a gente comece a cultivar esse gosto. Seja o proprietário do restaurante que tenha já esse pé na cozinha, esse gosto pela culinária e ele até esteja envolvido com o desenvolvimento de receitas, se ele tem esse conhecimento, maravilha. Ou se ele tem pelo menos a vontade de buscar esse conhecimento, tá ótimo também. Ou seja, o importante é que alguém no restaurante lidere essa frente, que tenha o conhecimento para poder produzir e conservar e cuidar, ou pelo menos não que ele vá cuidar, mas delegar os cuidados a terceiros desses queijos vegetais, de como produzir, o que tem que fazer, como escolher os insumos, quais as técnicas para serem utilizadas para isso, quais os pequenos detalhes que precisam ter em mente quando for trabalhar com os queijos vegetais. Isso é muito importante, porque um dos grandes erros, e que às vezes pode até atrasar o desenvolvimento desses queijos, ou até mesmo ter uma experiência ruim com os clientes, é achar que receita na internet vai resolver o problema. Dificilmente vai resolver o problema, porque a receita na internet é um recortezinho de todo esse conhecimento que está sendo gerado dentro do mundo dos queijos vegetais. A gente está, assim, apesar de a gente estar no início dessa era dos queijos vegetais, bastante coisa já se conhece, bastante testes já foram feitos, a gente já tem bastante tentativa e erro, e não é isso que está presente numa receita da internet. Para chegar nisso, a gente tem algumas possibilidades, ou a gente passa a consumir esses conteúdos de uma forma um pouco mais periódica, ou ir atrás de livros, e aí a gente tem, pelo menos em língua portuguesa, uma restrição um pouco maior, talvez, mas para quem não tem o inglês como uma barreira, maravilha, vai ter vários livros aí que pode já se aventurar e ler. É que é tempo, né? Leitura envolve tempo e depois os testes vão envolver mais tempo ainda, ou através de cursos também, que a gente tem vários cursos bons por aí que podem desenvolver essas habilidades e encurtar o caminho. Agora, o conhecimento, o estudo prévio, ele é fundamental. E eu estou falando de um estudo não só dos queijos vegetais em si, mas também da própria clientela e da proposta do restaurante. Isso é muito importante. Então, feito isso, como que a gente pode estruturar essas possibilidades, né? Porque se a gente tem uma variedade muito grande de produção de queijos vegetais,
como que eu posso incluir isso rapidamente até no restaurante? Eu acho que talvez a coisa mais simples, rápida e que demande menos esforço de se produzir, e aqui eu já começo com as minhas 3 sugestões, tá? E eu vou tratar dessas sugestões em ordem crescente até de apelo ao público e de sabores. Eu acho que a primeira delas seria um queijo vegetal ralado tipo parmesão, tá? Que ele já se apresenta na forma ralada, vamos dizer assim. Só que é um ralado mais fino, né, vamos dizer, porque a base disso poderia ser amêndoas, tá? E depois a gente entra com ingredientes de sabor. Vamos entrar aí com ingredientes que tenham umami, tipo levedura nutricional, o sal, obviamente, não sei se miso vai fazer sentido ou não. Isso também depende dos ingredientes que o restaurante já tenha à mão e já trabalhe, né? Porque uma coisa é a gente tentar adequar os insumos, né? O que a gente está comprando para fazer um prato, a gente tenta usar em outros mais ou menos, em combinações diferentes, para que a gente possa ter, primeiro, um volume maior, né, de compra e baratear o custo desse insumo, né? E essa é uma questão muito importante para os restaurantes, vejo eu. E é por isso que, no final das contas, se você consegue colocar alguns ingredientes que já estão em uso no restaurante como saborizante para esses queijos vegetais, a gente pode ter um ganho até na margem desse produto que a gente está utilizando, né? E digo mais, muitas vezes os clientes eles podem pedir isso para levar para casa. Então, olha como rola uma inversão até de jogo possível aqui. Em vez de você comprar o queijo vegetal de terceiros e vender no seu estabelecimento, você vai produzir um queijo vegetal e que, por ele ficar muito bom, os clientes vão lhe pedir isso. Vão falar, viu, tem como eu comprar isso daqui? Eu queria ter em casa também, para eu poder usar um dia ou outro e tal. O que acaba sendo até um produto de venda do próprio restaurante, né? Um segundo tipo de queijo vegetal que pode surgir, e aí ele já vai demandar pelo menos um tempo de produção um pouco maior do que esse queijo ralado, porque esse queijo ralado é colocar a amêndoa num blender, colocar os agentes de sabor, triturar aquilo ali, está pronto. É uma questão de minutos, contando com o mise en place e a produção, tá? Minutos resolve um desse. Agora, esse outro tipo, ele já envolve cocção, né? Então vai demorar um pouco mais para ser feito, assim, mais que eu digo, ainda na casa dos minutos, né? Talvez tempo de preparo, buscando os ingredientes, fazendo a mistura, trabalhando ele no fogo, vai ser o quê? Uns 20 minutos mais ou menos, não mais do que isso. E aí são aqueles queijos vegetais que eles ficam muito bem em hambúrgueres, por exemplo, né? São queijos que eles podem ter um efeito de esparramar com o calor, né? Não digo derreter, mas dar uma amolecida com o calor. E isso, para quem serve hambúrguer, por exemplo, e tá com o hambúrguer na chapa e colocar esses queijos que são passíveis de serem fatiados e colocar ali em cima e deixar o calor agir para que ele amoleça ali em cima, a textura de quem está comendo hambúrguer é sensacional. E aí a gente vai trabalhar com sabores ali também que vão combinar com os sabores do hambúrguer que estão fazendo ali. Numa dessa, é possível de ter, de repente, 2 variedades. Ou seja, você tem uma mesma base de queijo vegetal, que depois você divide ela e saboriza diferentemente. Tá? Ou construir, vai produzir
faz um primeiro e depois faz o outro com bases diferentes, né? Até a cor pode ser diferente entre eles. Se, por exemplo, você quer buscar um pouco mais para aquela coloração do tipo cheddar, você pode usar pimentão vermelho, por exemplo, né? Não cru, mas aqueles que vêm assado muitas vezes já banhados em azeite e tal, fica uma maravilha, né? Ou se for cor por cor, cenoura também dá uma cor bem bonita, que se aproxima de uma coloração de cheddar. Então, assim, as possibilidades elas são variadas, né? E para ter esse efeito de, com o calor, ele até esparramar um pouco mais, isso daí, de repente, para pizza também pode funcionar, né? Para esse tipo de alimento que leve um queijo por cima. E depois, um terceiro tipo, que ele também ainda assim é fácil de fazer e vai ser rápido também de fazer, questão também de triturar castanhas com os ingredientes e deixar ele fazer por si só, porque aí eu já estou trabalhando com uma ideia de um queijo fermentado, tá? E não precisa ser curado num primeiro momento, se não tem espaço, se não tem tempo, né? Quem tem a possibilidade de ter um ambiente frigorífico, né? Ou uma geladeira específica para isso, imagina aquelas geladeiras expositoras, você tem a condição de ter uma dessas só para queijo vegetal, é possível trabalhar outra atividade de queijo curado, tá? Agora, se não tem esse espaço, maravilha, é uma questão de produzir a massa, colocar ela para fermentar e disso justamente fazer um tipo cream cheese, tá? E isso também, ele pode entrar em pratos, né? Pode ser base para molhos e também pode ser entrada, coisa que fica espetacular e faz uma diferença, gente, absurda. Tá? Porque o sabor da fermentação ele é muito complexo. A gente tem uma série de compostos que estão sendo produzidos pelas bactérias láticas ali e isso vai dar uma complexidade surreal. Tá? Para comparar isso, é só fazer a mesma base, não fermentar e colocar os agentes de sabor que imaginar que vai ficar bom ali e vai lembrar um queijo. E fazer o outro sem esses agentes de sabor, só com fermentação lática e sal, obviamente, tá? E depois comparar os dois e ver o sabor. É, assim, surreal a diferença entre eles. E, inclusive, eu tive essa experiência na prática, né? Porque tinha um estabelecimento, era um café, né? Que tinha aqui na cidade que eu moro, e eles tinham um prato que levava um sour cream. E esse prato levava um sour cream, que ele era feito com base de semente de girassol, se não me engano, tá? Mas ele não era fermentado. E aí a proprietária, ela comprava esse sour cream, se não me engano. Mentira, não comprava não. Era a funcionária que trabalhava lá, fazia o sour cream lá e pronto. De repente, essa funcionária, ela não fazia mais parte dos quadros do café e a proprietária, né, já me conhecia e ela pediu se eu poderia desenvolver um sour cream para ela. Mas daí era eu desenvolver o sour cream e vender o sour cream para ela. O sour cream, na ocasião, ele já era um pouco mais diferenciado, né, do que aquela história que eu contei no começo do vídeo, porque não envolve tempo de maturação, não envolve tempo de cura, né? Aqueles queijos que eu estava trabalhando no início do vídeo que eu contei para vocês, eram queijos fermentados e curados por um mês. Tá? Então, obviamente, isso daí tem diariamente é o meu trabalho que está envolvido nisso, né? O sour cream não. Como eu disse, que é rápido de se fazer, é só esperar a fermentação acontecer e a coisa vai estar pronta. Então eu consegui ter um preço que para ela foi agradável, né? E maravilha. Eu fiz o meu tipo de sour cream. Eu falei para ela, eu falei, ó, eu acho que não
vou ter condições de fazer igual ao que essa funcionária fazia, mesmo porque eu não tenho a receita dele, e ela usava semente de girassol de base. Eu gosto de usar castanha de caju de base, e eu então vou fazer um de castanha de caju, eu vou trazer, a senhora experimenta, vê como é que é, se gosta e tal, não sei o quê, e pronto. E daí a gente conversa, inclusive sobre preço e o fornecimento como vai ser, coisas assim. Muito bem. Aí ela aprovou, e ela não só ela aprovou, como eu tinha, né, a jogada foi, ó, é isso daqui que eu vou te vender quando você pedir, tá? Então isso daqui fica para você, não precisa me pagar isso daqui, que é vamos dizer assim, uma amostra que eu estou te oferecendo para que você prove e mais, para que você já use em alguns pratos para os seus clientes e converse com eles, né? O que está acontecendo ali. E na ocasião, depois, quando eu voltei para conversar com ela e ver se, né, a gente ia colocar para frente esse projeto aí de desenvolver o sour cream e tal, se ela tinha gostado, aí ela falou: Daniel, a mudança foi bem interessante, porque assim, fora o fato que eu adorei isso daí, teve cliente que percebeu a diferença, tá? Não só perceberam a diferença, como elogiaram muito bem essa diferença. E justamente, assim, a diferença principal, ela estava em um produto que não era fermentado e passou a um produto que era fermentado. Então, isso realmente faz a diferença, por isso que eu estou falando aqui que vale muito a pena ter um tipo de produto desse no seu restaurante, porque vai encantar os clientes pelo sabor, tá? Porque a comunidade vegana que vai para restaurante, que quer conhecer coisas diferentes, ainda é carente de sabor, né? Obviamente hoje é bem diferente de 10 anos atrás, que a carência era muito maior, mas ainda assim hoje a gente tem essa carência e a gente está no momento que quem colocar o pé na frente vai colher os melhores frutos desse passo que pode dar, né? Então, esse cream cheese ou sour cream, o que quer que seja, mas ao que eu me refiro são essas pastas, né, que são fermentadas, e isso leva, sei lá, 12 horas, 24 horas para fermentar e está pronto. É só uma questão de colocar no frio depois para ter a textura final, mas está pronto. Em questão de 24 horas, praticamente 36 horas, está pronto, com 20 minutos de atenção ali na manipulação dos insumos, né? Isso faz uma diferença muito grande. E mais, se você compra isso, você está pagando X. Se você faz isso e tem volume na produção, os insumos eles vão ficar mais baratos e até o produto final vai ficar mais barato, ou seja, a gente trata de uma economia com muito mais qualidade. Se você pagaria X nesse produto, você fazendo vai ficar pelo menos pela metade do preço, tá? Com muitas vezes o dobro de qualidade. Então espero que essa conversa tenha estimulado vocês a pelo menos refletirem sobre a possibilidade de fazer o próprio queijo vegetal no seu restaurante. Até mais.